Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Depois de decepcionar no meio de semana, perdendo para o Resende em São Januário, o Vasco mudou de estádio, foi para Raulino de Oliveira, mas perdeu de novo, por 3-2 para o Nova Iguaçu. A laranja mecânica da Baixada deixou o Vasco no bagaço. Sua segunda derrota consecutiva, coisa que não aconteceu. Diria aquele samba, né? O bagaço da laranja. Sobrou para o Vasco o bagaço da laranja, que desde 1984 não perdia as duas primeiras partidas do campeonato estadual. Daquela vez, foi derrotado pelo Campo Grande por 2-1 e sofreu uma goleada para o Bangu por 4-0. Mas... Olha para quem ele perdeu, em Campo Grande, que era difícil, e Bangu, que é um time tradicional. Né? Na época tinha muito destaque, inclusive no ano seguinte seria vice-campeão brasileiro. E vice-campeão estadual, diante do Fluminense. Exatamente. Agora, vocês acreditam em superstição? É o que eu falei no meu destaque, né? A superstição foi questão do meu destaque, questão nem muito superstição, em sim estatística. O Botafogo também, em 2010, o Botafogo era apontado como a quarta força do Rio. O Botafogo começou mal, até começou ganhando algumas partidas, mas aí teve uma derrota, um vexame total, perdendo por 6-0 do Vasco, né? Um dos seus arquirrivais. Então foi uma tristeza muito grande, cair o treinador foi uma tsunami em geral. Mas aí assumiu o Joel Santana. Sim, mas esses dados, claro que são importantes. O Vasco não vai pegar, não deve conseguir o Joel Santana. Mas a questão é o seguinte, o Botafogo também começou muito mal e ninguém esperava que o Botafogo fosse chegar. E foi campeão não só estadual, mas dos 2 turnos. Quer dizer que o Vasco ainda está no início. O Vasco tem chance de se recuperar. Claro que não tem jogadores, não tem um super elenco, realmente não tem um super elenco, mas tem um time que já tem um certo entrosamento, que está no início de temporada, que pode sim retomar o caminho das vitórias. Mas eu perguntei da superstição pelo seguinte, depois, em 84, depois de ter perdido essas 2 seguidas, ele perdeu a terceira. Perdeu a terceira para o Americano por 1-0. Será que a história agora contra o Boa Vista corre risco de se repetir pelo desempenho que o Vasco está tendo? Olha, contra o Boa Vista, não sei. O Boa Vista joga muito longe de casa, né? No caso. Exatamente, vai ser no Engenhão o jogo. Pois é. Eu não sei como é que está o Boa Vista, né? Outra pergunta, vocês acham que no papel, com o time que o Vasco tem, é digno mesmo de ser derrotado pelo Nova Iguaçu, que é um time que é considerado tão inferior? Olha, ele só é considerado, né? Porque o Nova Iguaçu ontem fez uma belíssima partida. Jogou com muita dedicação, com muita vontade. E o iniciozinho de jogo o Nova Iguaçu atropelou. E o Nova Iguaçu merecia fazer 2-0 como conseguiu, né? O Nova Iguaçu a gente deve lembrar que já lançou alguns jogadores. O Ayrton do Flamengo era de lá. O Ayrton que hoje está no futebol do exterior. E que foi campeão brasileiro em 2009. Exatamente. E diferentemente, o Fernando tocou aqui no Boa Vista, diferentemente do Vasco, o Boa Vista está invicto no campeonato. Começou empatando com o América por 1-1 e depois ganhou Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Em Volta Redonda ganhou por 1-0. O Boa Vista está invicto no estadual. Vem bem embalado, ao contrário do Vasco, que depois de um primeiro tempo apático, enfrentou 2 adversários duros, né? O América e o Volta Redonda jogando em casa. Exatamente, mas o Vasco, depois do primeiro tempo apático, levou 2 gols, né? Gols do Alex Moraes e do Maicon, em grandes contribuições da defesa vascaína. Principalmente no gol do Alex Moraes, que a defesa ficou olhando o Alex Moraes. Tabela dentro da área, né? Não, foi um passe, fez um escanteio, a bola foi batida por baixo, aí o jogador tocou para o Alex Moraes, e o Alex Moraes correu, a defesa olhou. E ele bateu na saída do goleiro. Cabe ressaltar também essa derrota, a defesa que foi pífia, foi realmente ridícula a defesa do Vasco.
também teve uma forcinha da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que aí ela emendou o feriadão e não conseguiu regularizar a situação do Anderson e também do Dedé. Os dois Anderson Martins. Isso, Anderson Martins e do Dedé não puderam jogar. Essa não é a zaga titular do Vasco, para deixar bem claro ao torcedor. Mas aí comprova, o Vasco tem uma base do ano passado, mas essa base não forma um elenco decente. É verdade. Não é sólida. Você imagina uma coisa que pode acontecer, o Anderson está suspenso e o Dedé machucar. O Vasco vai ter muitos problemas com esse elenco. É uma coisa preocupante. Não estou nem pensando no estadual, estou pensando no brasileiro. Porque o brasileiro requer elenco. E muito. O estadual até que não. O estadual é o início, ainda está na pré-temporada. E o Carioca não tem rebaixamento para time grande. Não, isso eu acredito que nem se tivesse aconteceria com o Vasco da Gama. Claro que pode acontecer, lógico, mas eu acredito que não aconteceria. Hoje o Vasco está praticamente na zona de rebaixamento, né? É verdade, é o 13º dentre os 16 clubes. Então, pois é, tá pertinho, né? Mas depois do 2-0 no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, o Paulo Henrique foi expulso. O Vasco empatou. De maneira infantil. Muito infantil, uma cotovelada no meio de campo. O Ramon não ia pra a cara do gol. Não, e o Ramon estava até relativamente longe do jogador do Nova Iguaçu. Exatamente. Mas aí no segundo tempo o Vasco reagiu, diminuiu para 2-1 com gol de Rômulo. Empatou em 2-2 com o Marcel num pênalti marcado, pênalti sobre o Carlos Alberto. Só que em 6 minutos os dois gols. O primeiro aos 7, o segundo aos 13. Golaço do Rômulo e o pênalti questionável. Mas que houve? Pra você houve, então? Houve. Braço nas costas do Carlos Alberto. O que, para a maioria da imprensa, torcedores, né, não houve o pênalti. Porém, o departamento médico do Vasco da Gama constatou que o Carlos Alberto sentiu o pé depois de uma finalização, constatou que essa dor já vinha antes, que ele foi pisado na parte da disputa no pênalti. Novidade, hein? Carlos Alberto saindo machucado, hein? Rapaz. Falam que o jornalismo esportivo é tão instável, né? Agora algumas coisas são bem estáveis. Só que aí, depois um deslize do Felipe, um passe errado, acabou gerando o contra-ataque do Nova Iguaçu. Passe errado errado de forma displicente do Felipe. Não só displicente, como também ele muito apático. Ele não foi pra cima para tentar consertar a besteira que fez. E aí o Willian entrou na área e fez o terceiro gol. E aliás, a essa hora ele já estava jogando de volante, porque o Alan tinha saído para a entrada do Jefferson. É verdade. Com a derrota já tivemos algumas reações. Uma delas foi o São Januário estar com os muros pichados. Carlos Alberto pipoqueiro, ofensas ao Felipe, algumas ofensas impublicáveis, o pedido de queremos time e uma pergunta. Eurico afundou. O que mudou? Vocês acham que os pichadores têm razão? Não estou dizendo que o vandalismo é permitido, não, mas esses protestos, eles têm razão? Olha, o Eurico sempre foi um defensor do Vasco, sempre foi uma pessoa que era centralizador, que fez coisas positivas, mas ao longo dos anos, nos últimos anos, né, colocou o Vasco numa situação insustentável. O Eurico financeiramente, muitas coisas que a gente não vai aqui, a gente não tem provas para falar, se ele roubou, se não roubou, a gente não vem aqui, não é um programa policial, então isso cabe à polícia, cabe à investigação. O Eurico fez muito pelo Vasco, sim, mas já numa forma de administrar ultrapassada, a meu ver, né? O Vasco precisa de uma visão nova, uma visão moderna, uma visão do século XXI, de futebol empresa, de parcerias, para o que o Flamengo sofria com a Petrobras, de não conseguir o patrocínio, né, por causa de números negativos, de certidões negativas, o Vasco está sofrendo a mesma coisa com a Eletrobras. Então tem que ter alternativas para esse problema do dinheiro, do patrocínio. O Vasco tem que ter uma visão de marketing mais forte, o Vasco tem que ter uma visão moderna. E o detalhe... Tem que pensar no futuro. O Vasco é um time de nome, é um dos maiores times de torcida no Brasil, tem nome não só no Brasil, mas mundial. O Vasco é uma marca muito forte. E o detalhe, esse ano é ano eleitoral no Vasco. Em junho tem eleição. Ano eleitoral já rebaixou muito time. Inclusive o próprio Vasco em 2008. Será que dessa vez pode acontecer a mesma coisa? Ainda é cedo para prever, mas uma coisa que não sai da minha cabeça, que o jogo eu assisti todo, né, o jogo Vasco Nova Iguaçu, e essa jogada do Felipe, né, que entregou, o Fernando falou que foi displicente,
passou um filme na minha cabeça, né? Já tinha acontecido outras vezes, inclusive em decisão de campeonato. Copa do Brasil 2004, Flamengo e Santo André, o Felipe também com erros desse tipo, né, entregando a bola, o adversário tomando a bola, partindo rápido para o ataque, né, para um contra-ataque, pegando o time adversário de surpresa. O Vasco sofreu com isso e é mais uma derrota que está deixando mais distante das semifinais. Não, e o Felipe errou o passe numa região complicada do gramado, né, do campo, né, que é a intermediária de defesa vascaína. Exatamente. Houve uma especulação de que depois do jogo, o Carlos Alberto e o treinador Paulo César Guzmão teriam discutido por conta de esquemas táticos. Olha, o Carlos Alberto é uma pessoa de personalidade complicada, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe disso. Enfim, o Carlos Alberto não tem dado muita sorte, tem se machucado muito, né? E o treinador do Vasco, realmente, ele não tem um elenco de tão boa qualidade assim nas mãos, né? Porque do meio de campo pra frente tem um time bom, mas do meio de campo pra trás... Olha, eu vou... Muito se falaram aqui das contratações do Vasco, que ao meu ver não foram como o torcedor vascaíno esperava. O Marcel no ataque não enche meus olhos, o Marcel é limitadíssimo. Mas olha só, o problema é o seguinte, o meio campo do Vasco, ele é feito de jogadores que ou prendem demais a bola, como Felipe e Carlos Alberto, ou erram demais o passe, como os volantes. Exatamente. Então é complicado a bola chegar lá na frente, para os atacantes. O Marcel está muito sacrificado por isso. E o Éder Luiz também. E o Marcel, ele é aquele jogador que é considerado matador. Bota a bola no gol. Só que a bola não chegando nele, aí ele tem que pegar, tem que buscar recuar um pouco. E quando ele recua, mostra a maior deficiência dele, que é ficar muito de costas para o jogo e só dar passo para o lado. Ele foi até bem no Coritiba, mas ao meu ver no Grêmio não foi bem. No Santos ele não Santos também não foi bem. E o Vasco da Gama vai enfrentar essa dificuldade de ter um jogador, perder o Zé Roberto, e vai fazer falta sim no decorrer do campeonato. O Vasco precisa de reforço. Enquanto o Felipe e o Carlos Alberto, principalmente o Carlos Alberto, que o Felipe nunca foi assim, não soltarem a bola rapidamente e com qualidade. Com relação ao PC Guzmão, hoje de manhã o gerente Rodrigo Caetano disse que está fora de cogitação ele ser demitido. Eles estão esperando o clássico contra o Flamengo, né? Acredito que sim. Aliás, do jeito que está, eu sinceramente acredito que o Vasco vai ser atropelado pelo Flamengo. Não, mas aí que tá, né? Sempre quando... Futebol, a caixinha é muito mais favorito, é daí que vem as forças, é daí que vem a renovação, né? A mudança, né? O ressurgimento. Então não é isso. Clássico não dá para colocar, o Flamengo pode estar num momento melhor, teve 2 jogos relativamente fáceis, né? Então não aponta o Flamengo como um super favorito. Claro que a torcida do Vasco está receosa com as atuações da equipe, mas tem tudo para modificar. E acredito que o PC Guzmão já mostrou ser um grande treinador. Agora acredito. Agora, o que foi falado vai ser o duelo do criador contra a criatura, né? Se o PC Guzmão for demitido, né? Mais um duelo. Mas agora o mais importante é manter um grupo na mão. Se ele perder o Carlos Alberto e o Felipe fora de controle, se ele não tiver comando principalmente com esses 2 jogadores, aí a caravela vascaína vai naufragar. E claro, mas antes disso, eu tenho certeza que o Rodrigo Caetano vai detectar isso e vai fazer a troca do treinador, porque o treinador, por melhor que ele seja, por mais conhecimento que ele tenha, ele precisa ter o grupo na mão. Com certeza. Precisa ter a confiança do grupo. E os 2 líderes, né, que são Carlos Alberto e Felipe, né?